Olá, querida família Betânia, que alegria, dia 4 de janeiro, 17 anos de eternidade do servo de Deus, Padre Léo de Betânia. É com o coração transbordando de alegria, cheio de saudade, é verdade. Saudade tá aí, fica e só vai passar mesmo quando a gente plenamente encontrar no céu o nosso querido Padre Léo, né? A rima não é proposital. Mas transbordando de alegria no coração, porque Léo continua mais vivo do que nunca. É uma frase comum, é um lugar comum, a gente repete isso constantemente, mas é uma grandíssima verdade. Padre Léo está vivo. E nós queremos cada dia mais que ele se torne vivo através do legado do Padre Léo para nós. E nesse ano de encontro com Jesus, que é o tema dos 28 anos de Comunidade Betânia, nós queremos fazer um encontro com Jesus, mas também queremos, ao longo do ano, encontrarmos-nos com o Padre Léo mistagogo, com o Padre Léo pedagogo, o Padre Léo que ensina as coisas do céu, o Padre Léo que traz para mais perto de nós a pedagogia de Jesus, que era uma das insistências do Padre Léo. Tudo em Betânia respira essa pedagogia do Padre Léo, essa mistagogia, essa é a palavra, a mistagogia do Padre Léo. Estou acentuando isso, da nossa necessidade de ao longo desse ano nos encontrarmos com o Padre Léo pedagogo, com o Padre Léo que ensina, com o Padre Léo que traz valores que nos apontam o céu, porque necessariamente nós queremos trabalhar em Betânia esse ano, sobretudo nos nossos recantos, a partir do nosso projeto pedagógico, os valores de Betânia à luz do Padre Léo mistagogo pedagogo. Sublime isso. Esse é a essência da mensagem desse dia 4 de janeiro que eu quero deixar com você. Sabe por quê? Porque nós não podemos adiar mais. Eu me lembro que quando o Padre Léo morreu e começaram os primeiros desafios relacionados ao que o Padre Léo nos deixou e ao fato de nós termos que continuar agora a missão, e fomos aos poucos sendo confrontados por tantas situações, muitas delas até por questões legais para fazer funcionar a comunidade Betânia, e muitos dos conflitos ligados àquilo que o Padre Léo deixou, eu dizia, chegará um momento em que nós teremos que mergulhar nesse baú de ensinamentos do Padre Léo e para fazer retomar e retornar para esses ensinamentos e vivê-los de forma bem acentuada. Em resumo, chegou a hora desse tempo, chegou a hora da gente fazer uma profunda revisão do nosso estilo de vida, uma profunda revisão da forma com que nós estamos conduzindo os nossos recantos, uma profunda revisão de tudo aquilo que nos faz ser e viver Betânia. Repito, chegou o momento da gente retomar valores e ao mesmo tempo chegou o momento da gente aprofundar esses valores. Nós não estávamos vivendo antes? Claro que não, não é isso. Não tenha os olhos no retrovisor, tenha os olhos para a frente, né? Dirija não só com os olhos no retrovisor, eles são importantes, mas dirija também com os olhos postos em direção à meta, em direção aos nossos objetivos. Aquilo que o Padre Léo ensina em buscar as coisas do alto, que você já leu, já ouviu tantas vezes na sua última pregação. Então, dado essa introdução,
Na prática, o que nós iremos fazer é um verdadeiro retorno a esse baú de ensinamentos do Padre Léo. Nós queremos focar o Padre Léo mistagogo, como eu disse, pedagogo, que ensina, o Padre Léo educador, e buscar lá esses valores, retomar esses valores, vivenciar esses valores. É um processo que exigirá de nós muitos desdobramentos. A gente está vivendo isso de alguma maneira com a questão do Seju, porque diante da nossa realidade concreta, nós temos lá o sonho que brotou a partir do Padre Léo pedagogo e o nascimento do Seju. Então nós vamos ter que adequar isso. Mas o melhor caminho é a gente se voltar verdadeiramente para os nossos recantos. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero lembrar para você é que todo dia 4 do mês você receberá um roteiro para ser vivenciado nos recantos com esses valores, com essa perspectiva, com essa busca. Alinhamos esses roteiros para poder direcionar o dia do filho e, consequentemente, a memória do servo de Deus, Padre Léo de Betânia, com o projeto pedagógico, com o nosso PEPARB. Quero agradecer, sobretudo, o Gabriel, que está um pouco à frente desse projeto e que alinhavou, escreveu tudo isso com conversas, partilhas e tudo mais. Agradecer a Márcia, a partir do Instituto do Padre Léo, por conta dessa necessidade. E dizer para você que nós queremos, como família Betânia, dar esse passo. O dia 4 não será mais vivenciado quase que espontaneamente, onde cada recanto ajeita. Não, nós faremos isso como comunidade, teremos um alinhamento comum, um aprofundamento comum e uma questão temática comum, de tal forma que todos os meses, a cada dia 4 do mês, você receberá um roteiro, sobretudo o recanto receberá um roteiro para que seja desenvolvido em relação ao Padre Léo pedagogo. Algum ensinamento da vida do Padre Léo. Vocês verão lá, os temas estão bastante relevantes e trazem à tona a espiritualidade e os ensinamentos do Padre Léo. Eu penso que é um momento ímpar, um verdadeiro marco para nós na busca desse retorno, olha a imagem, a esse baú de ensinamentos do Padre Léo. Aliado a isso, quero convocar vocês nos recantos, preste atenção nisso, por favor. A Márcia depois se encarregará de explicar melhor o funcionamento dos roteiros, porque está linkado diretamente com o Instituto do Padre Léo e a causa de beatificação, porque assim nós vamos alinhar como comunidade e rezarmos juntos, sobretudo, esse projeto, esse presente de Deus que é o processo de beatificação do Padre Léo. A segunda coisa que eu quero, a partir desse dia 4 de janeiro, deixar combinado com vocês, e eu vou retomar isso aos poucos, é criar um momento no recanto semanal, onde, juntamente com a parte técnica da restauração, com RT e todos os colaboradores, nós vamos alinhar a vivência do recanto. Isso é muito importante, será uma reunião para alinhar valores, uma reunião sobre, vamos dizer assim, com a intenção de resgatar o Padre Léo educador. Então, como que isso funcionará? E depois você vai receber isso de uma maneira mais detalhada. Só estou aproveitando essa data importantíssima do dia 4 de janeiro, os 17 anos de eternidade do nosso servo de Deus, que está vivo. Por isso nós estamos vivenciando tudo isso. Como funcionará?
muito simples e objetivo. Toda semana, o recanto deve se reunir não só para fazer as reuniões que já são normais, mas ter um momento para se reunir, e depois a gente vai avaliando isso para ver de fato a viabilidade, mas a ideia é toda semana, no início da semana, se reunir para poder alinhavar em todos os setores do recanto, como deixar vivo ali os ensinamentos do pedagogo Padre Léo, do mistagogo Padre Léo. Então, todo o nosso trabalho no recanto, como que funcionará por projetos. Preste atenção nisso porque é muito importante. De que forma? Por exemplo, canil. Não é só destacar lá quem vai para o canil. O canil terá que ser trabalhado à luz dos ensinamentos do Padre Léo. Então, os ensinamentos do Padre Léo serão um filtro pelo qual deverá ser passado todo o trabalho que será feito no canil. Então, vou dar um exemplo muito claro. Se o canil está lá desajeitado, de qualquer jeito, chovendo dentro do canil, então haverá de se ter um projeto para resgatar a funcionalidade. Isso vai passar, por exemplo, vai fazer com que a gente questione o lugar dos cachorros em Betânia. Entendido isso? Vou dar um outro exemplo, o trabalho em Betânia. Os setores do trabalho. Como que nós estamos vivenciando isso? O ensinamento do Padre Léo tem sido lembrado no trabalho? Então, vai exigir que nós reflitamos juntos de como está sendo executado, desenvolvido o trabalho dentro dos recantos. Vou dar um exemplo concreto. O trabalho nos jardins. Como que está funcionando? Desde o que nós estamos plantando, que flores estamos plantando, de que forma estamos fazendo, quem está desenvolvendo, o que se deseja no jardim, é alguém lá iluminado que vai lá e faz? Ou é algo próprio do recanto, um projeto do recanto, à luz dos ensinamentos do Padre Léo? Uma outra coisa concreta, a alimentação em Betânia. Como está acontecendo a questão da alimentação, da cozinha, desde como se faz o alimento, a participação do filho e o que se come hoje em Betânia. É polêmico? Claro que é. Mas quais são os ensinamentos do Padre Léo para a alimentação em Betânia? Então, o Padre Léo, pedagogo, ele vai precisar aparecer nesse aspecto. E isso vai provocar uma verdadeira mudança de rota dentro dos nossos recantos e na nossa forma de viver. Repito, e tudo isso precisa chegar no filho. O filho deve participar desse projeto. O filho, depois que se organizou como equipe no recanto, isso é levado aos filhos. Como será levado aos filhos? Aí caberá aos responsáveis fazerem esse movimento para levar aos filhos aquilo que é próprio dos ensinamentos do Padre Léo. Mas já é levado tal. Então, vai escrever o projeto, deixar organizado, mostrar como está sendo feito. Caberá ao projeto pedagógico, sobretudo àqueles que ficarem responsáveis, avaliar dentro de cada recanto como isso está sendo feito, nos setores que está sendo feito. É claro que num primeiro momento, ninguém é ingênuo, a gente vai conseguir pegar tudo. Então a gente vai trabalhando por setores, não importa muito se vai começar com 1, com 2, com 3, com 4, mas o importante é que se dê o start. E o start, o início, é esse 4 de janeiro. Quando retornarmos para os recantos,
e estivermos a equipe toda e fomos desenvolvendo, é necessário que isso comece. Então eu estou convocando moderadores, formadores e RTs do Recanto para podermos juntos fazer esse trabalhar, para poderem juntos trabalharem isso em cada recanto. Isso vai precisar que esteja alinhado à equipe formativa, que esteja alinhado à equipe do projeto pedagógico, que esteja alinhado nós da diretoria, do conselho, nós vamos nos alinhando, mas o start vai, fato, é sem retorno. A partir desse 4 de janeiro, nós queremos que todo dia 4 de janeiro seja celebrado a partir desses roteiros oracionais, desses roteiros que vão conduzir e de certa forma orquestrar aquilo que nós fizermos em todo dia 4 de janeiro e ao mesmo tempo essa reunião que terá como centro o papel do Padre Léo enquanto educador deverá acontecer nos recantos para que toda a nossa vida possa ser revista à luz dos ensinamentos do Padre Léo. Será um resgate profundo. A imagem é essa e com a imagem eu termino. Nós somos chamados a esse ano do encontro com Jesus a abrirmos o baú de ensinamentos do Padre Léo e permitir que de dentro desse baú a gente retire aquilo que é o nosso legado, enquanto responsáveis por tudo aquilo que o Padre Léo viveu e ensinou e que nós somos chamados a levar adiante. Termino agradecendo de coração tudo que foi feito, trabalhado, vivido, desenvolvido ao longo de 2023 e eu sei foram tantas coisas. Deus lhes pague por todo o trabalho, todo o empenho, toda a dedicação, tudo aquilo que silenciosamente, todo esse trabalho silencioso, né? Outro dia eu publiquei um vídeo de um filho trabalhando na padaria lá, né? Lá colocando a mão na massa, aquela lá de um setor que é tão presente para nós em Betânia, a padaria, aquilo lá é a imagem do que nós fazemos em Betânia. Cada um de nós é aquele padeiro ali, que está lá com a mão na massa, ali, às vezes silencioso, trabalhando num lugar não reconhecido. Não, às vezes, onde falta até, de fato, o nosso muito obrigado. Somos servos, então não nos preocupamos com isso. E como servos queremos ser amigos de Jesus, então sabemos que fazemos aquilo que deveríamos fazer mesmo, porque é para Jesus, para o coração de Jesus e, consequentemente, para os nossos filhos e filhas de Betânia. É efeito da providência de Deus que também é trabalho. Então Deus lhe pague por todo o trabalho feito em 2023. Mas quero convocar você a viver um 2024 diferente, a viver um 2024 de perspectivas, de prospectivas, de sonhos, de projetos, à luz do encontro com Jesus e à luz do encontro com o Padre Léo, mistagogo, pedagogo, educador, que traz aí esse baú enorme de valores. Nós temos um tesouro a resgatar chamado Ensinamentos do Padre Léo. Vamos fazer isso com força, com coragem, com dedicação e ao longo do ano vamos fazer tomar corpo esse projeto, como tudo em Betânia. Assim também foi com o projeto pedagógico, assim foi com a nossa regra de vida. Tem que fazer tomar corpo e aos poucos nós vamos resgatando, né? Então, esse aqui, o servo de Deus, Padre Léo de Betânia, interceda por você, interceda pela sua missão, interceda pela sua vocação. Uma palavra especial a todos os nossos colaboradores, porque vocês fazem parte desse projeto, vocês também são chamados a visitar conosco esse baú
de tesouro, esse baú dos ensinamentos do Padre Léo, que é uma verdadeira riqueza, um verdadeiro baú de tesouros, onde a gente vai tirar muita coisa boa para viver e aprofundar ao longo desse ano. Que Ele interceda por nós e lá do alto peça o Espírito Santo, que é o protagonista da missão, que é aquele que nos conduz, pelo qual nós nos queremos deixar conduzir, que Ele nos leve então a aproveitar o máximo esse baú de tesouros trazido até nós pelo Padre Léo. Deus abençoe, muito obrigado, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.